Cumprimento a todos, sou o professor Fábio Pio Dornas. Vou fazer uma gravação sobre está certo, sim, compartilhando, ótimo. Bem, então vou fazer uma gravação sobre a resolução diretoria colegiada RDC número 786, de 5 de maio de 2023. Sou o professor Fábio Dornas e atualmente estou lotado no departamento de farmácia na UFVJM, campus JK, na cidade de Diamantina, e trabalho com um grupo de pesquisa de saúde e ambiente. Bem, essa é uma gravação, então, uma videogravação, né, que não será comentado sobre os artigos, sobre o que a resolução ela compreende. Então, é uma videogravação da RDC na íntegra, e o objetivo é produzir um conteúdo digital para os estudantes, para facilitar o aprendizado. Tem aqueles que preferem ler a resolução, nesse caso podem buscar na internet ou imprimi-la, né, e estudar, né, marcando as partes mais importantes. E caso tenha algum aluno que prefira, né, assistir vídeos ou ouvir, né, existe outras formas de aprendizado, inclusive através dessas, né, de vídeo, de audição, a gente pode utilizar em outros momentos, por exemplo, durante uma viagem, durante um congestionamento, né, quem está desenvolvendo alguma outra atividade que permite ouvir ou assistir ao mesmo tempo, a gente pode utilizar, tá? Então, e o objetivo também é estudar a RDC, tá? Já que é uma RDC nova, mas, conforme já expliquei para vocês, eu não vou realizar nenhum tipo de comentário da RDC, então vou simplesmente ler, né, e isso pode facilitar o aprendizado. A resolução RDC 786, de 5 de maio de 2023, ela dispõe sobre os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, de laboratórios de anatomia patológica e de outros serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas, EAC, e da outras providências. Vigora a partir de 1º de agosto de 2023, e é muito importante dizer que foram revogados, né, a RDC 302, de 13 de outubro de 2005, muito utilizada para esses estabelecimentos, então ela foi revogada, e também foi revogado o segundo artigo do artigo 69, do artigo 70 da RDC 44, de 17 de agosto de 2009, tá? Essas revogações são descritas ao final da resolução. A RDC número 786, ela compreende 8 capítulos, descritos nesses slides. O capítulo 1 possui o título Disposições Iniciais e está compreendido, e compreende os artigos de 1 a 6. O capítulo 2, das Condições Gerais, o artigo 7 ao 27. Capítulo 3, da Organização, artigo 28 até o 42. Capítulo 4, da contratualização das atividades, o artigo 43 ao artigo 50. Capítulo 5, da gestão da qualidade, o artigo 51 ao artigo 93. Capítulo 6, do gerenciamento dos processos operacionais, artigo 94 ao 140. Capítulo 7, da gestão do controle da qualidade, GCQ, artigo 141 a 153. E o capítulo 8, das disposições finais e transitórias, o artigo 154 a 158. Esses artigos, eles ainda são subdivididos em seções e subseções dentro dos capítulos, de acordo com os temas apresentados. Então, capítulo 1, disposições iniciais, seção 1, do objetivo, primeiro artigo, essa resolução estabelece os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, de laboratórios de anatomia patológica e de outros serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas, EAC. Essa é uma sigla que vai ser muito utilizada ao longo de toda a resolução. Então, toda vez que fala EAC, significa exames de análises clínicas. Seção 2, da abrangência, artigo 2º,
Essa resolução se aplica a todas as pessoas jurídicas de direito privado ou público, civis ou militares, que executam atividades relacionadas aos exames de análises clínicas, EAC. Artigo 3º. Os exames de análises clínicas englobam, mas não se limitam, aos exames biológicos, microbiológicos, imunológicos, químicos, bioquímicos, imunohematológicos, hematológicos, citológicos, anatomopatológicos, genéticos, de biologia molecular, biologia celular, micologia, parasitologia, toxicologia, urinálise ou outros exames em laboratório em material biológico de origem humana. Artigo 4º. Essa resolução não se aplica ao uso de produtos para diagnóstico in vitro classificados como produtos para autotestes regularizados junto à Anvisa. Artigo 5º. No âmbito de políticas públicas de promoção e proteção da saúde, prevenção e controle de doenças, o EAC poderá ser executado nos ambientes definidos pelo Ministério da Saúde ou pelas secretarias de saúde estaduais, municipais ou do Distrito Federal, desde que assegurado o cumprimento das demais requisitos dessa resolução, observadas as especificidades aplicáveis ao Sistema Único de Saúde, SUS. Seção 3, definições. Artigo 6º. Para efeito dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. 1. Analito. Substância ou conjunto de substâncias de interesse que se pretende identificar ou quantificar. 2. Alvará de licenciamento, documento ou equivalente, expedido pelo órgão sanitário competente estadual, municipal ou de direito ou do Distrito Federal, que autoriza o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância sanitária. 3. Assinatura legalmente válida. Assinatura física ou digital, avançada ou qualificada, nos termos da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020. Calibração, conjunto de operações sob condições especificadas que estabelece a correspondência entre os valores indicados por um instrumento de medida e um instrumento de referência, com fins de padronização ou ajuste de instrumentos ou de procedimentos. Central de distribuição, CD, estabelecimento de apoio ao serviço que executa EAC, autorizado pelo órgão de vigilância sanitária competente, capacitado a realizar as atividades associadas ao armazenamento, acondicionamento e transporte de material biológico. Comparação interlaboratorial, organização, realização e avaliação de medições ou ensaio nos mesmos ou em itens similares por 2 ou mais laboratórios, de acordo com as condições pré-determinadas. Consultório isolado, estabelecimento assistencial de saúde que realiza atividades especializadas de assistência à saúde sob responsabilidade técnica de profissional de saúde de nível superior legalmente habilitado. Controle de qualidade, CQ, forma de monitoramento pela análise de amostra-controle, de modo a acompanhar os resultados para definição da precisão e exatidão do processo analítico, através do uso de controle interno de qualidade e controle externo da qualidade. Controle externo da qualidade, CEQ, determinação da exatidão e do desempenho do processo analítico dos EAC, realizada por meio de comparações interlaboratoriais conduzidas por provedor de ensaio de proficiência, também conhecido como programas de ensaio de proficiência. Controle interno da qualidade, CIQ, procedimento conduzido em associação com o exame de material biológico para avaliar a precisão do sistema analítico e se este está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos. Contrato, documento mutuamente acordado entre as
empresa contratante, empresa contratada, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades contratuais de cada uma das partes. Corrida analítica, conjunto de medições efetuadas, só um minuto. Corrida analítica, conjunto de medições efetuadas em um grupo de amostras em intervalo de tempo pré-determinado sobre as mesmas condições de repetibilidade, tais como método, analista, instrumentação, local e condições de atualização, de utilização. Embalagem primária, embalagem que está em contato direto com o material biológico a ser transportado, constituindo recipiente, envoltório ou qualquer outra forma de proteção, removível ou não, que se destina a envasar, manter, conter, cobrir ou empacotar o material biológico a ser transportado, também chamada de embalagem interna. Estabelecimento assistencial de saúde, EAS, é o espaço físico delimitado, fixo ou itinerante, onde são realizadas ações de assistência à saúde humana sob responsabilidade técnica. Exame de análises clínicas, EAC, conjunto de processos que tem o objetivo de determinar o valor ou as características de uma propriedade, também conhecidos como ensaios ou testes de análises clínicas. Fase analítica, conjunto de processos com descrição específica utilizado na realização das análises de acordo com determinado método. Fase pós-analítica, fase que se inicia após a obtenção de resultados válidos das análises e finda com a emissão do laudo e providências de comunicação para a interpretação pelo solicitante. Fase pré-analítica, fase que se inicia com a solicitação da análise, passando pela obtenção do material biológico e finda ao se iniciar a análise propriamente dita. Instrução escrita, toda e qualquer forma escrita de documentar as atividades realizadas e informações sobre a execução de procedimentos tais como norma, protocolo e procedimento operacional padrão, podendo ser disponibilizada de forma digital ou impressa. Instrumento, equipamento ou aparato desenvolvido pelo fabricante com a intenção de ser usado como um produto para diagnóstico in vitro. Laboratório clínico, estabelecimento assistencial de saúde, que executa as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas, compreendendo as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Laboratório de apoio, laboratório clínico que realiza análises em material biológico enviado por serviço tipo 3. Laboratório de anatomia patológica, estabelecimento assistencial de saúde, EAS, que realiza as atividades relacionadas aos procedimentos diagnósticos, anatomopatológicos por biópsia e citopatológicos, incluindo o ato de punção aspirativa por agulha fina, imunohistoquímica, imunofluorescência e patologia molecular, compreendendo as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Lote, identificação de um produto obtido em um ciclo de fabricação que se caracteriza por sua homogeneidade. Material biológico ou amostra biológica, tecido ou fluido constituinte do organismo humano, tais como excrementos, fluidos corporais, células, tecidos, órgãos, outros fluidos de origem humana, ou isolados a partir destes. Material biológico primário, tecido ou fluido constituinte do organismo humano, tais como excrementos, fluidos corporais, células, tecidos, órgãos, outros fluidos de origem humana ou isolados, a partir destes que não sofreram alterações no seu estado natural ou que não foram submetidos à atividade que visam a preparação para análise, tais como centrifugação, filtração, resfriamento, aquecimento, homogeneização, transferência, entre outros.
Metodologia própria, in-house. Metodologia analítica, reagentes ou sistema analíticos desenvolvidos, produzidos e validados pelo serviço tipo 3 para o uso em seu ambiente, podendo ser aplicado em pesquisa ou em apoio ao diagnóstico e terapêutico. Paciente, pessoa da qual é coletado o material biológico para ser submetido ao EAC. Posto de coleta, serviço vinculado societária ou contratualmente há apenas um laboratório clínico que realiza a coleta e armazenamento de amostras biológicas, podendo realizar exames permitidos ao serviço tipo 1 e os exames presenciais, cuja realização ocorre no ato da coleta. Processos operacionais, conjunto de todas as atividades relacionadas à realização de EAC, divididos em fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. Produto para diagnóstico in vitro, reagentes, calibradores, padrões, controles, coletores de amostra, materiais de instrumentos, usados individualmente ou em combinação, com intenção de uso determinada pelo fabricante para análise in vitro de material biológico derivado de corpo humano, exclusivamente ou principalmente para prover informações com propósitos de diagnóstico, monitoramento, triagem ou para determinar a compatibilidade com potenciais receptores de sangue, tecidos e órgãos. Profissional legalmente habilitado. Profissional com formação superior, inscrito no respectivo conselho de classe, com suas competências atribuídas por lei. Provedor de insight de proficiência. Organização acreditada conforme a norma ISO e IEC 17043, responsável pela realização dos programas de insight de proficiência utilizados para monitoramento analítico dos exames. Rastreabilidade, capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da localização daquilo que está sendo considerado por meio de identificações registradas. Relatório de validação, documento no qual os procedimentos, registros, resultados e avaliação da validação são consolidados e sumarizados. Responsável legal, RL, pessoa física investida de poderes legais para praticar atos em nome de pessoa jurídica. Responsável técnico, RT, profissional legalmente habilitado que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica do serviço que executa atividades relacionadas ao EAC. Serviço de EAC itinerante, unidade que executa atividades relacionadas aos exames de análises clínicas fora do serviço que executa EAC fixo. Supervisor de pessoal técnico, competência atribuída a um profissional legalmente habilitado que realiza a supervisão do pessoal técnico durante o período de funcionamento do serviço que executa EAC. Validação, processo estabelecido por evidências documentadas que comprovam que uma atividade específica apresenta conformidade com as especificações pré-determinadas e atende aos requisitos da qualidade. Capítulo 2 das condições gerais, seção 1 da classificação, artigo 7º. Para fins dessa resolução, os serviços que executam EAC são classificados em 1, serviço tipo 1, 2, serviço tipo 2 e 3, serviço tipo 3. Subseção 1 do serviço tipo 1, artigo 8. São somente classificados como serviço tipo 1, farmácias e consultórios isolados. Parágrafo único. O consultório isolado não é autorizado a comercializar os produtos para diagnóstico in vitro, assim como a realizar EAC para outros serviços. Artigo 9. O serviço tipo 1 deve cumprir os seguintes requisitos para a realização de EAC. 1. Utilizar produto para diagnóstico in vitro que requeira leitura exclusivamente visual. 2. Utilizar produto para diagnóstico in vitro que requeira exclusivamente material biológico primário.
3. Utilizar produto para diagnóstico in vitro que não necessite de instrumento para leitura, interpretação ou visualização do resultado. E 4. Realizar todas as etapas de todas as fases dos processos operacionais relacionados ao EAC no próprio serviço, em loco. Parágrafo único. O serviço tipo 1 deve possuir alvará de licenciamento ou equivalente expedido pelo órgão sanitário competente, indicando as atividades relacionadas ao EAC, além daquelas referentes à atividade de farmácia ou consultório isolado. Artigo 10º. Ao serviço tipo 1 é proibido realizar: 1. EAC que requeira instrumento para leitura, interpretação e visualização dos resultados. 2. Recebimento ou encaminhamento de material biológico para realização de EAC. 3. EAC que requeira leitura, interpretação e visualização remota dos resultados. 4. Guarda, armazenamento ou transporte de material biológico. 5. Atividades relacionadas à fase pré-analítica, à exceção da coleta de material biológico. 6. Punção venosa e punção arterial. 7. EAC por meio de metodologias próprias in-house. E 8. EAC que utiliza urina como material biológico. Parágrafo 1º. Excetua-se do disposto no inciso 1 do artigo 10º a realização de EAC quando estabelecido contrato de supervisão com serviço tipo 3 e desde que atendidos os seguintes requisitos: 1. Utilizar produto para diagnóstico in vitro que requeira material biológico primário. 2. Realizar todas as etapas de todas as fases do processo operacionais relacionados ao EAC no próprio serviço, em loco. 3. Utilizar instrumento que apresente os resultados descritos como reagente, não reagente, inválido ou apresentar um valor direto. 4. Utilizar instrumento que não requeira o uso de água reagente produzida no serviço. 5. Utilizar instrumento que não requeira preparo de reagente. 6. Utilizar instrumento para o qual o fabricante não indique a necessidade da verificação de calibração. 7. Utilizar instrumento em que a verificação da calibração se dê no próprio instrumento de acordo com o manual do fabricante. 8. Utilizar instrumento que não requeira leitura, interpretação e visualização remota dos resultados. Parágrafo 2º. Para o serviço tipo 1, que mantiverem contrato de supervisão com o serviço tipo 3, é preciso manter cadastro atualizado do nome do serviço ao qual está vinculado. Artigo 11. O EAC executado no serviço tipo 1 deve ser realizado exclusivamente por profissional legalmente habilitado. Artigo 12. O EAC realizado pela farmácia autorizada pelo serviço tipo 1 tem a finalidade de triagem sem fins confirmatórios, com vistas a compor as ações de assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária nos termos da Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, e da Resolução Diretoria Colegiada RDC número 44, de 17 de agosto de 2009, e suas atualizações. Parágrafo 1º. O resultado do EAC realizado pela farmácia deve subsidiar as informações quanto ao estado de saúde do usuário e situações de risco, assim como permitir o acompanhamento ou a avaliação da eficácia do tratamento prescrito por profissional habilitado. Parágrafo 2º. O registro do resultado do EAC realizado na farmácia deve constar na declaração de serviço farmacêutico. Artigo 13. O envio de material biológico coletado no consultório isolado por profissional habilitado no âmbito da assistência à saúde para o serviço tipo 3
deverá seguir o disposto nessa resolução, assim como a resolução da diretoria colegiada RDC número 504, de 27 de maio de 2021, e suas atualizações. Subseção 2 do serviço tipo 2, artigo 14. O posto de coleta é classificado como serviço tipo 2, artigo 15. O serviço tipo 2 é autorizado a realizar coleta de material biológico no âmbito da fase pré-analítica para a execução do EAC no serviço tipo 3. 2. Recebimento, armazenamento, acondicionamento, processamento e transporte de material biológico no âmbito da realização da fase pré-analítica para a execução do EAC no serviço tipo 3. 3. Transcrição do laudo emitido pelo serviço tipo 3, desde que garantida a fidelidade, só um minuto, a fidelidade dos dados, repetindo, 3. Transcrição do laudo emitido pelo serviço tipo 3, desde que garantida a fidelidade dos dados e rastreabilidade do serviço responsável pela etapa analítica. Vou repetir, porque está faltando um pedacinho, tá? Então, 3. Transcrição do laudo emitido pelo serviço tipo 3, desde que garantida a fidelidade dos dados e rastreabilidade do serviço responsável pela etapa analítica. 4. EAC presencial, cuja execução ocorra no ato da coleta. 5. Todos os EACs permitidos ao serviço tipo 1, cumprindo-se as mesmas condições estabelecidas para esse tipo de serviço. 6. Serviço de coleta e execução de EAC em unidade itinerante. 7. Serviço de coleta e execução de EAC em domicílio. 8. Serviço de coleta e execução de EAC em empresa. Parágrafo 1º, é permitido ao serviço tipo 2 a realização de EAC que requeira o uso de instrumento para leitura, interpretação e visualização remota dos resultados, mantidas as demais condições para os dons de instrumento estabelecidos para o serviço tipo 1, sobre supervisão do serviço tipo 3, ao qual está vinculado. 2. No caso de transcrição nos termos do inciso 3 do caput, o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES, do serviço responsável pela etapa analítica deve constar de forma ostensiva no laudo emitido pelo serviço tipo 2. Artigo 16. Ao serviço tipo 2, é permitido realizar a fase analítica do EAC por meio de metodologias próprias in-house. Subseção 3 do serviço tipo 3, artigo 17, o laboratório clínico e o laboratório de anatomia patológica são classificados como serviço tipo 3, sendo autorizados a realizar: 1. Todos os EACs. 2. Coleta, recebimento, armazenamento, acondicionamento e transporte de material biológico. 3. Envio de material biológico para realização de EAC por laboratório de apoio. 4. Serviço de coleta e execução de EAC em unidade itinerante. 5. Serviço de coleta e execução de EAC em domicílio. 6. Serviço de coleta e execução de EAC em empresa. 7. Serviço de coleta e execução de EAC em estabelecimento assistencial de saúde, EAS. Seção 2, da infraestrutura física e recursos materiais. Artigo 18. A iluminação da sala de realização de EAC deve ser planejada de modo a não prejudicar a avaliação do EAC
e da coloração da pele do paciente. Artigo 19. A empresa onde será realizado o serviço de coleta e execução do EAC deve dispor, pelo menos, da sala de atendimento individualizado. Subseção 1 da infraestrutura do serviço tipo 1, artigo 20. O serviço tipo 1 deve ser dotado, no mínimo, dos seguintes itens obrigatórios. 1. A área de recepção do paciente, dimensionada de acordo com a demanda e separada da sala de execução de EAC. 2. Depósito de material de limpeza, DML. 3. Sanitário. E 4. Sala de execução de EAC. Parágrafo 1º. A área do DML pode ser localizada no espaço do sanitário. 2. Os itens dos incisos 1, 2 e 3 podem ser compartilhados com outras unidades de serviço. Artigo 21. A sala de execução de EAC deve ser dotada, no mínimo, dos seguintes itens obrigatórios: lavatório, bancada, mesa, cadeira para coleta, instrumento de refrigeração exclusivo para a guarda e conservação de produtos para diagnóstico in vitro, como termômetro de momento com máxima e mínima, nos casos de produto que necessite ser armazenado sob temperatura de refrigeração, de acordo com as instruções de uso. 6. Área para depósito de instrumento e materiais. 7. Recipiente para descarte de materiais perfuro-cortantes e de resíduos biológicos. Parágrafo 1º. Fica permitido o compartilhamento do equipamento de refrigeração somente com medicamentos que não requeiram equipamento de refrigeração exclusivo. Parágrafo 2º. Fica permitido o compartilhamento da sala de execução de EAC para prestação de assistência à saúde pelo profissional legalmente habilitado, observados de forma cumulativa os requisitos sanitários e de infraestrutura para todas as atividades ali desenvolvidas. Artigo 22. A sala de execução de EAC no serviço tipo 1 deve dispor de ventilação natural ou de sistema de climatização. Subseção 2, da infraestrutura do serviço tipo 2. Artigo 23. O serviço tipo 2 deve ser dotado, no mínimo, dos seguintes itens obrigatórios. 1. Área de recepção dimensionada de acordo com a demanda e separada da sala de execução de EAC. 2. Depósito de material de limpeza, DML. 3. Sanitário. 4. Copa. 5. Vestiário sanitário de funcionários. 6. Área para lanche de pacientes. 7. Sala de execução de EAC. E 8. Sanitário de paciente anexo à sala de execução de EAC. Parágrafo único. Os itens de que trata os incisos 1 ao 5 podem ser compartilhados com outras unidades de serviço. Artigo 24. A sala de execução de EAC deve conter, no mínimo, os seguintes itens obrigatórios: 1. Maca. 2. Área de recebimento, triagem e guarda temporária de material biológico. 3. Lavatório. 4. Bancada. 5. Mesa. 6. Cadeira para coleta com braçadeira. 7. Instrumento de refrigeração exclusivo para a guarda e conservação de produtos para diagnóstico in vitro, com termômetro de momento com máxima e mínima, nos casos de produto que necessite ser armazenado sob temperatura de refrigeração, de acordo com as instruções de uso. 8. Instrumento de refrigeração exclusivo para a guarda e conservação de material biológico com termômetro de momento com máxima e mínima. 9. A área para expedição dos recipientes de transporte. 10. A área para depósito de instrumentos e materiais. E 11. Recipiente para descarte de materiais perfuro-cortantes e de resíduos biológicos. Parágrafo único. Fica permitido o compartilhamento do item de que trata o inciso 7, somente com medicamentos que não requeiram instrumento de refrigeração exclusivo. Artigo 25. A sala de execução de EAC no serviço tipo 2 deve dispor de sistema de climatização.
Subseção 3, da infraestrutura de serviço tipo 3. Artigo 26. A infraestrutura física do serviço tipo 3 deve atender aos requisitos da resolução de diretoria colegiada, RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002 e suas atualizações. Parágrafo único. A estrutura operacional mínima do serviço tipo 3 poderá ser estabelecida em atos normativos específicos. Artigo 27. A sala de execução de EAC no serviço tipo 3 deve dispor de sistema de climatização. Capítulo 3 da organização, seção 1, da organização do serviço que executa EAC. Artigo 28. O serviço que executa EAC deve possuir alvará de licenciamento ou equivalente pelo expedido pelo órgão sanitário competente, indicando as atividades relacionadas ao EAC. Parágrafo 1º. O EAS que mantiver serviço tipo 1, serviço tipo 2 ou serviço tipo 3, deve cadastrar as atividades relacionadas ao EAC em seu licenciamento e cumprir com o disposto nessa resolução para o tipo de serviço. Parágrafo 2. Por ocasião do licenciamento do serviço tipo 2, deve ser informado o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNS, do serviço tipo 3, ao qual encontra-se vinculado. Artigo 29. O serviço que executa EAC deve ser inscrito no CNS. Artigo 30. O serviço que executa EAC deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Parágrafo único. Em caso de impedimento do responsável técnico, o serviço que executa EAC deve contar com um profissional legalmente habilitado para substituir. Artigo 31. O serviço que executa EAC deve possuir estrutura organizacional documentada. Artigo 32. O serviço que executa EAC é responsável por estabelecer uma política de acesso a dados e informações, computadorizados ou não, necessária para prover o serviço prestado e de forma a assegurar a proteção às informações do paciente de acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, ou outro instrumento legal que venha a alterá-la ou substituí-la. Artigo 33. O serviço que executa EAC deve realizar a avaliação da qualidade de seus produtos ou serviços no caso de suspeita de desvio da qualidade. Parágrafo único. Todos os registros devem estar acessíveis e especificados em instruções escritas. Artigo 34. A realização de EAC em ambiente externo, conforme previsto no artigo 5º dessa resolução, deve ocorrer sob a responsabilidade técnica de um serviço que executa EAC. Parágrafo único. A realização de exames em ambiente externo deve ser notificada ao órgão de vigilância sanitária local. Seção 2, da organização do serviço de EAC itinerante. Artigo 35. O serviço de EAC itinerante tipo 2 ou serviço de EAC itinerante tipo 3 deve estar vinculado a um serviço tipo 3 fixo. Parágrafo único. No âmbito de políticas públicas de proteção, de promoção e proteção da saúde e prevenção e controle de doenças, o serviço de EAC itinerante tipo 2 ou serviço de EAC itinerante tipo 3 pode estar vinculado a um EAS fixo. Artigo 36. O serviço de EAC itinerante deve possuir um alvará, deve possuir alvará de licenciamento ou equivalente emitido pela autoridade sanitária competente. Artigo 37. O serviço de EAC itinerante deve estar regularizado junto à autoridade sanitária competente da localidade onde está sendo executado o EAC,
conforme pactuação loco-regional. Artigo 38. O serviço de AC itinerante deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Parágrafo único. Em caso de impedimento do responsável técnico, o serviço de AC itinerante deve contar com um profissional legalmente habilitado para substituir. Artigo 39. O responsável técnico do serviço tipo 3, fixo, é responsável pela definição dos parâmetros técnicos para execução do EAC pelo serviço de EAC itinerante. Artigo 40. É proibido ao serviço de EAC itinerante prestar assistência com a sua estrutura física em movimento. Artigo 41. O serviço de EAC itinerante deve realizar as medidas e verificações após a montagem do instrumento no local de parada para atendimento, mantendo-se os registros, a fim de atestar a conformidade às características de projeto e desenvolvimento declarados pelo fabricante, bem como os requisitos dessa resolução e demais normativas aplicáveis. Artigo 42. O serviço de EAC itinerante tipo 2 e o serviço de EAC itinerante tipo 3 devem seguir os demais requisitos para o serviço que executa EAC definidos nessa resolução. Capítulo 4, da contratualização das atividades. Artigo 43. As contratualizações das atividades relacionadas aos EAC devem estabelecer as responsabilidades das partes envolvidas e os critérios de controle de qualidade das etapas da cadeia de EAC. Parágrafo único. As partes devem requisitar documentos que comprovem a regularidade sanitária e demais habilitações da outra parte. Artigo 44. As partes devem estar cientes que as atividades executadas, inclusive a análise de contratos, podem estar sujeitas à inspeção pelas autoridades competentes. Artigo 45. Todos os registros relacionados às atividades contratualizadas devem ser mantidos em guarda e estar disponíveis para as partes envolvidas. Artigo 46. As partes devem assegurar que todos os produtos, materiais e conhecimentos a elas entregues sejam adequados para o propósito a que se destinam. Artigo 47. A contratualização para a realização de atividades relacionadas aos EAC, prevista nessa resolução, fica condicionada à anuência do serviço tipo 3 em realizar o processo de qualificação das etapas da cadeia de EAC atribuída a outra parte. Parágrafo único. No âmbito da contratualização prevista no caput, no caso de relação entre o serviço tipo 3 e o serviço tipo 2, o serviço tipo 3 deve figurar como contratante, sendo responsável por garantir que sejam implementados processos para assegurar o cumprimento das atividades contratualizadas. Artigo 48. As obrigações, responsabilidades e funções das partes devem constar de contrato escrito, com vistas à verificação do cumprimento disposto nessa resolução. Parágrafo único. O contrato deve prever minimamente: 1. Autorização expressa para que as partes promovam auditorias para fins de verificação do cumprimento dessa norma. 2. O fluxo de registros para controle de rastreabilidade. 3. O cumprimento de todos os requisitos das fases analítica, pré-analítica e pós-analítica dessa resolução. 4. A obrigação de que as partes comuniquem entre si desvios de qualidade e riscos identificados em tempo hábil para implementação de medidas corretivas. 5. A obrigação de que as partes forneçam todas as informações necessárias à outra parte para garantir a operação segura e com redução de riscos. 6. A parte responsável pela notificação de doenças de notificação compulsórias determinada pela legislação em vigor.
7, a obrigação de que as partes monitorem e revisem o desempenho, requerendo a outra parte a implementação de qualquer melhoria necessária. E 8, a obrigação de que as partes cumpram os requisitos dispostos nessa resolução, de modo a garantir a segurança, qualidade e a confiabilidade dos resultados dos exames. Artigo 49. Nos termos dessa resolução, o contrato de supervisão deve conter minimamente: 1, a obrigação das partes de definirem a responsabilidade de modo a garantir a gestão da qualidade, o gerenciamento dos processos operacionais e a gestão do controle de qualidade nos termos dessa resolução. 2, a obrigação das partes de fornecerem todas as informações necessárias à outra parte para garantir uma operação segura e com redução de riscos. 3, a obrigação das partes de monitorarem e revisarem o desempenho, requerendo à outra parte medidas para a implementação de qualquer melhoria necessária. 4, a competência de serviço tipo 3 em promover os controles de desempenho para a outra parte. E 5, a obrigação de cada parte para assegurar o cumprimento dos requisitos de controle interno e externo da qualidade. Artigo 50. Os responsáveis legais do serviço de EAC e da central de distribuição são os responsáveis por garantir a execução das atividades previstas na contratualização. Capítulo 5 da Gestão da Qualidade, seção 1 do Programa de Garantia de Qualidade, PGQ. Artigo 51. O serviço que executa EAC e a central de distribuição deve implementar o Programa de Garantia da Qualidade, PGQ. Parágrafo único. O PGQ deve abranger o serviço de EAC itinerante próprio ou contratado. Artigo 52. O serviço que executa EAC e a central de distribuição devem garantir que a execução das atividades relacionadas ao EAC corresponda à finalidade pretendida, adotando todos os requisitos de segurança, qualidade e eficácia necessários. Parágrafo único. O cumprimento do disposto no caput desse artigo é de responsabilidade do responsável legal e do responsável técnico do serviço que executa EAC e da central de distribuição. Artigo 53. O serviço que executa EAC e a central de distribuição deve implementar um PGQ que contemple, no mínimo, 1, gerenciamento das tecnologias. 2, gerenciamento dos riscos itinerantes. 3, gestão de documentos. 4, a gestão de pessoal de educação permanente dos profissionais. 5, o gerenciamento dos processos operacionais. E 6, a gestão do controle de qualidade, GCQ. Artigo 54. O programa de garantia da qualidade deve ser documentado e ter sua efetividade monitorada pelo responsável técnico por meio de indicadores de desempenho. Parágrafo único. O serviço que executa EAC deve comparar os resultados de seus indicadores de desempenho por meio de programas e, quando não disponível, através de referências bibliográficas atualizadas. Seção 2 do gerenciamento das tecnologias. Artigo 55. Todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária utilizados pelo serviço que executa a EAC e pela central de distribuição devem estar regularizados junto à Anvisa. Parágrafo único. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem garantir que os produtos e instrumentos sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam, obedecendo às normativas aplicáveis e conforme as instruções de uso dos fabricantes. Artigo 56. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem realizar o gerenciamento de suas tecnologias, mantendo, mas não se limitando, às condições de seleção, aquisição, transporte, recebimento, armazenamento, distribuição, instalação, calibração, funcionamento ou uso, descarte e rastreabilidade. Artigo 57. Artigo 57. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição deve monitorar o desempenho e segurança no uso dos produtos sob vigilância sanitária e oferta de serviço,
bem como adotar estratégias para identificação e notificação de incidentes, eventos adversos e queixas técnicas ocorridos, investigar as ocorrências e adotar medidas para prevenir sua recorrência. Parágrafo 1º. As notificações de eventos adversos e queixas técnicas associadas aos produtos sob vigilância sanitária ou assistência à saúde devem ser feitas pelo serviço por meio do sistema de notificações em vigilância sanitária, Notivisa, ou do sistema que vier a substituir. Parágrafo 2º. O serviço deve colaborar com a operacionalização da ação de campo que envolva dispositivos médicos adquiridos para o uso de suas atividades. Artigo 58. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem estabelecer, implementar e manter critérios para assegurar a qualidade dos EACs. Artigo 59. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem realizar e manter registro de manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos de acordo com as instruções de uso. Parágrafo 1º, na ausência de definição do fabricante do instrumento quanto à periodicidade de manutenção preventiva e corretiva, essa deve ser estabelecida pelo serviço que executa a EAC, devendo ser executado com frequência, no mínimo, anual. Parágrafo 2º, o serviço tipo 3 deve incluir no seu plano de gerenciamento de tecnologias os instrumentos utilizados para a realização de EAC pelo serviço tipo 1 e serviço tipo 2, com o qual mantém contrato de supervisão. Artigo 60. O serviço que executa EAC deve realizar medidas e verificações após a montagem do instrumento no ambiente para testar a conformidade com as características de projeto de desempenho declarados pelo fabricante e aos requisitos dessa resolução das demais normativas aplicáveis, bem como determinar a periodicidade de sua execução. Parágrafo único. O serviço que executa a EAC deve manter registro das medidas e verificações dos instrumentos. Artigo 61. Os instrumentos devem ser calibrados em laboratório acreditados por organismos de acreditação signatários dos acordos de conhecimento mútuo, a fim de garantir a rastreabilidade metrológica, conforme a periodicidade recomendada pelo fabricante. Parágrafo único. Na ausência de recomendação do fabricante do instrumento quanto à periodicidade de calibração, essa deve ser estabelecida pelo serviço que executa a EAC, de acordo com procedimentos e registros estabelecidos, para a devida evidência de controle metrológico do instrumento, devendo ser executada com frequência, no mínimo, anual. Artigo 62. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem garantir meios eficazes para o armazenamento dos produtos para diagnóstico in vitro do material biológico, garantindo sua conservação, eficácia e segurança, mesmo diante da falha no fornecimento de energia elétrica. Artigo 63. Os instrumentos que necessitam funcionar com temperatura controlada devem ter, no mínimo, medições de temperatura realizadas e registradas no início e no fim da operação. Parágrafo único. Para instrumentos de operação contínua, o registro deve ser realizado de forma a monitorar a operação do instrumento durante todo o processo cujo controle de temperatura seja necessário. Subseção 1. Dos produtos para diagnóstico de uso in vitro, reagentes e insumos. Artigo 64. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem dispor de instrumentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento de sua demanda. Artigo 65. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem manter instruções escritas em língua portuguesa referentes aos instrumentos, podendo ser substituídos ou complementados por manuais do fabricante. Artigo 66. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem registrar o recebimento dos produtos para diagnóstico de uso in vitro, reagentes e insumos, de forma a garantir sua rastreabilidade. Parágrafo único. Os registros dos produtos para diagnóstico in vitro recebidos devem apresentar dados tais como o número de lote e a conformidade das condições de transporte, a data de recebimento e outras informações necessárias para garantir sua rastreabilidade e qualidade.
Artigo 67. O reagente, insumo fracionado ou preparado pelo serviço que executa EAC e por ele utilizado deve ser identificados com rótulos contendo nome do reagente ou insumo, concentração ou especificação, número do lote, quando aplicável, data de preparação, nome do responsável pelo fracionamento ou preparo, data de validade, condições de armazenamento, informações referentes a riscos potenciais. Parágrafo único. É proibida a comercialização dos reagentes e insumos fracionados ou preparados pelo serviço que executa a EAC. Artigo 68. A utilização de reagentes, insumos e produtos para diagnóstico in vitro e suas condições de preservação e armazenamento devem respeitar as recomendações de uso do fabricante, não sendo permitida a sua revalidação depois de expirada a validade. Artigo 69. É permitido que o serviço que executa EAC realize ensaios analíticos de forma a garantir a qualidade dos insumos e dos produtos utilizados nos processos operacionais do próprio serviço. Artigo 70. O serviço que executa EAC deve manter registros das manutenções preventivas e corretivas dos instrumentos de acordo com o previsto nas instruções de uso. Subseção 2 do Sistema de Informação. Artigo 71. O serviço que executa EAC deve definir uma política e responsabilidades para estabelecer: 1. Sistemática de acesso a dados e informações dos pacientes e dos profissionais de serviço. 2. Controle de acesso a lançamento e alterações de dados e resultados dos exames dos pacientes, contendo histórico com datas, horários, usuário e local em que ocorreu o cadastro ou alterações das informações. 3. Processo sistematizado para liberação de resultados dos exames e laudos dos pacientes, tigela automático manual. 4. Política de privacidade e confidencialidade da informação. E 5. Sistemática definida e documentada de proteção contra acessos não autorizados. Artigo 72. O serviço que executa EAC e a central de distribuição devem realizar a avaliação e verificação do sistema ou programa de informática antes de sua implementação e documentá-las, contemplando informações referentes à disponibilidade, confiabilidade, integridade dos dados e responsabilidades das instituições e dos usuários. Subseção 3, do gerenciamento de riscos inerentes. Artigo 73. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem definir e implementar medidas para o aprimoramento constante do gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas. Artigo 74. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem organizar, estrutura e implementar ações para melhoria contínua dos processos de trabalho. Parágrafo único. A melhoria contínua dos processos de trabalho devem contemplar, no mínimo, planejamento, execução, avaliação, intervenção contínuos na estrutura, nos processos e nos resultados do EAC. Artigo 75. O gerenciamento de riscos deve contemplar, no mínimo, identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos. 2. Identificação de possíveis falhas de instrumentos e erros humanos que possam resultar em incidentes relacionados à assistência à saúde, à promoção das medidas preventivas necessárias. 3. Investigação documentada que determine as causas das possíveis falhas de instrumentos, erros humanos identificados ou descumprimento das normativas em vigor, suas consequências e as ações preventivas e corretivas necessárias e execução das ações preventivas e corretivas identificadas durante as investigações,
Artigo 76. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem manter atualizadas e disponibilizar a todos os funcionários instruções escritas de biossegurança, contemplando no mínimo os seguintes itens. 1. Instruções escritas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental, de acordo com os procedimentos realizados, instrumentos e micro-organismos envolvidos, adotando as medidas de segurança compatíveis. 2. Instruções de uso para os equipamentos de proteção individual, EPI, e equipamentos de proteção coletiva, EPC. 3. Procedimentos em caso de acidentes. E 4. Manuseio e transporte de material biológico quando aplicável. Subseção 4 do gerenciamento dos resíduos. Artigo 77. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem implementar o plano de gerenciamento de resíduos, serviço de saúde, PGRSS, atendendo os requisitos da resolução da diretoria colegiada RDC número 222, de 28 de março de 2018, e suas atualizações, e resolução de diretoria colegiada RDC número 661, de 30 de março de 2022, suas atualizações. Parágrafo único. O serviço que executa EAC e a central de distribuição devem cumprir também com o disposto na resolução da diretoria colegiada, RDC número 661, de 30 de março de 2022, e suas atualizações caso exerçam suas atividades em área de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Artigo 78. O serviço que executa EAC e a central de distribuição devem possuir instruções escritas para limpeza, desinfecção, esterilização das superfícies, instalações, instrumentos, artigos e materiais. Parágrafo único. Deve ser assegurada a higienização dos ambientes, de forma a garantir a segurança dos pacientes profissionais. Artigo 79. A limpeza do ambiente onde é realizado o EAC deve ter execução registrada diariamente no início e no término do horário de funcionamento. Parágrafo 1º, todos os ambientes relacionados à execução de EAC devem estar limpos antes de todos os atendimentos. Parágrafo 2º, após a prestação de cada atividade, deve ser verificada a necessidade de realizar novo procedimento de limpeza. Artigo 80, os saneantes, os produtos usados nos processos de limpeza e desinfecção devem estar regularizados junto à Anvisa e serem utilizados segundo as especificações do fabricante. Seção 3 da gestão de documentos. Artigo 81, toda documentação e registros de que trata essa resolução devem ser mantidos e arquivados pelo prazo mínimo de 5 anos. Artigo 82, as alterações realizadas nos registros devem conter data, nome ou assinatura legalmente válida do responsável pela alteração, preservando o dado original. Parágrafo único. Todos os documentos que compõem o Programa da Garantia da Qualidade devem estar em língua portuguesa. Artigo 83. O serviço que executa a EAC deve manter os seguintes documentos atualizados disponíveis em meio físico ou eletrônico. Um projeto básico de arquitetura e memorial descritivo aprovados pela autoridade sanitária competente. 2. Relação e registro de todos os procedimentos realizados. 3. Inventário dos produtos sujeitos à vigilância sanitária. 4. Relação nominal de toda a equipe, suas atribuições, qualificações e carga horária. 5. Registros que evidenciem a execução dos programas de educação permanente e de garantia da qualidade. E 6, registro dos resultados dos programas de ensaio de proficiência e controle interno da qualidade. 6, registro de resultados dos programas de ensaio de proficiência e controle interno da qualidade. Artigo 84, o serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem disponibilizar os documentos comprobatórios de sua regularidade sanitária, sempre que requisitado pela autoridade sanitária competente. Artigo 85, o serviço que executa EAC deve disponibilizar nos locais de execução do exame procedimentos documentados orientando
com relação às suas atividades, incluindo 1. Sistemática de registro e liberação dos resultados. 2. Procedimentos para resultados potencialmente críticos. E 3. Sistemática de revisão de resultados e liberação de laudos por profissional legalmente habilitado. Seção 4, da gestão de pessoal e de educação permanente dos profissionais. Artigo 86. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem possuir equipes dimensionadas de acordo com seu perfil de demanda e em conformidade com o estabelecido nas demais normativas aplicáveis. Artigo 87. O Ministério da Saúde e as secretarias de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, em seus protocolos e campanhas, podem utilizar a prestação de serviço por profissionais que sejam capacitados para a realização de coleta e exames, responsabilizando-se pelos treinamentos e capacitações necessários para que a execução das atividades relacionadas aos EAC ocorra em conformidade com essa resolução. Artigo 88. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem possuir um profissional legalmente habilitado com supervisor do pessoal técnico durante seu período de funcionamento. Parágrafo 1º. O supervisor do pessoal técnico poderá ser o responsável técnico. Parágrafo 2º. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição podem possuir um ou mais supervisores do pessoal técnico. Parágrafo 3º. Em caso de impedimento do supervisor do pessoal técnico, o serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem contar com um profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Artigo 89. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem manter registros da formação e qualificação de seus profissionais compatíveis com as funções desempenhadas. Artigo 90. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição deve implementar programa de educação permanente para toda a equipe. Artigo 91. O programa de educação permanente deve contemplar capacitações e treinamentos inicial e periódicos com frequência mínima anual, capacitações e treinamentos teóricos e práticos baseados em abordagem de risco, sempre que novos processos, técnicas ou tecnologias forem implementados, ou antes de novas pessoas integrarem os processos. E metodologia de avaliação de forma a demonstrar a eficácia das ações da capacitação e treinamento. Artigo 92. As capacitações e treinamentos periódicos devem contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos: instruções escritas, segurança do paciente, gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas e programa de garantia da qualidade. Artigo 93. As capacitações e os treinamentos devem ser registrados contendo data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou a capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos. Capítulo 6, do gerenciamento dos processos operacionais. Seção 1, da rastreabilidade do material biológico. Artigo 94. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem garantir e evidenciar a rastreabilidade de todas as atividades relacionadas ao processo. Retornando ao artigo 94, o serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem garantir e evidenciar a rastreabilidade de todas as atividades relacionadas ao material biológico, desde sua coleta até o seu descarte. Artigo 95. O laudo liberado pelo serviço que executa a EAC deve conter nome e número de cadastro no CNES dos estabelecimentos responsáveis pela fase analítica de cada EAC realizado. Parágrafo único. A identificação do material biológico quando da realização de exames, no ato da coleta e com a entrega imediata do laudo ao paciente pode ser simplificada com o nome completo do paciente e sua idade ou data de nascimento, desde que seja possível realizar a rastreabilidade entre o material biológico do paciente de forma a garantir a segurança do paciente e do seu material biológico.
Artigo 96. Quando for utilizada metodologia própria, o serviço tipo 3 deve garantir a rastreabilidade de todos os insumos, reagentes e demais componentes utilizados na análise. Artigo 97. O serviço que executa EAC deve garantir a recuperação e disponibilidade de suas informações de modo a permitir a rastreabilidade do laudo. Seção 2 da fase pré-analítica, artigo 98. O serviço que executa EAC deve: 1. Disponibilizar ao paciente ou responsável instruções físicas, digitais ou verbais em linguagem acessível, orientando sobre o preparo e coleta de material biológico, tendo como objetivo a compreensão do paciente. Voltando, artigo 98, o serviço que executa EAC deve: 1. Disponibilizar ao paciente ou responsável instruções físicas, digitais ou verbais em linguagem acessível, orientando sobre o preparo e coleta de material biológico, tendo ou como objetivo a compreensão do paciente, e solicitar ao paciente documento válido com foto que comprove a sua identificação para o cadastro. Parágrafo primeiro, para pacientes em entendimento de urgência submetidos a regime de internação, a comprovação dos dados de identificação também pode ser obtida no prontuário do paciente. Parágrafo segundo, o profissional responsável pela coleta do material biológico para exames anatomopatológicos e citopatológicos deve certificar-se da identidade do paciente e da correta caracterização do material a examinar. Artigo 99. O serviço que executa EAC é responsável pelo cadastro do paciente. Artigo 100. O cadastro do paciente deve incluir as seguintes informações: 1. Número de registro de cadastro, número de registro de identificação do paciente. 2. Nome completo do paciente. 3. Nome social, quando aplicável. 4. Data de nascimento. 5. Sexo biológico. 6. Nome da mãe. 7. Telefone ou endereço do paciente. E 8. Nome e contato do responsável em caso de menor de idade ou de incapaz. Parágrafo único. No âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, na ausência de documento válido com foto, a comprovação de identificação do paciente para o cadastro poderá ser feito conforme estabelecido em normativa vigente do Ministério da Saúde. Artigo 101. O serviço que executa EAC é responsável por realizar o cadastro do EAC. Artigo 102. O cadastro do EAC deve incluir as seguintes informações: 1. Nome do solicitante. 2. Data e horário de atendimento. 3. Horário da coleta do material biológico quando aplicável. 4. Nome e número de cadastro no CNS da unidade responsável pela coleta do material biológico. 5. Exames solicitados e tipo de material biológico. 6. Informações adicionais. 7. Nome do profissional que executou o cadastro. 8. Nome do profissional que executou a coleta do material biológico, quando aplicável. 9. Nome do profissional que validou o recebimento do material biológico, quando aplicável. 10. Data prevista para a entrega do laudo, quando aplicável. 11. Indicação de urgência, quando aplicável. E 12. Informações adicionais do paciente relevantes para o EAC, como o uso de medicamentos, vitaminas e condições de saúde. Artigo 103. O serviço que executa a EAC deve fornecer ao paciente ou seu responsável um comprovante de atendimento contendo número de registro, nome do paciente, data do atendimento, data prevista de entrega do laudo, relação de exames solicitados e dados de contato serviço que executa o EAC. Parágrafo único. O comprovante de atendimento poderá ser dispensado nos casos de EAC cuja execução ocorra no ato de coleta mediante a entrega do laudo ao paciente ou seu responsável. Artigo 104. O material biológico deve ser identificado no momento da coleta ou de seu recebimento pelo serviço que executa a EAC. Parágrafo único. A identificação do material biológico deve conter, no mínimo,
nome do paciente, data de nascimento ou idade, tipo de material biológico e data e horário de coleta. Artigo 105. O serviço que executa EAC deve definir critérios para aceitação, rejeição, identificação e realização de EAC em material biológico com restrições. Artigo 106. Ao serviço tipo 1, é proibida a coleta de material biológico em ambiente externo ao serviço. Subseção 1 do transporte material biológico. Artigo 107. O serviço que executa EAC, o serviço itinerante e a central de distribuição devem transportar o material biológico de acordo com os requisitos da resolução colegiada RDC número 504, de 27 de maio de 2021 e suas atualizações. Parágrafo 1º, o transporte de material biológico humano pode ser realizado de forma terceirizada mediante contrato que comprove a terceirização nos termos dessa resolução. Parágrafo 2º, é permitido ao paciente somente o transporte de material biológico autocoletado. Artigo 108. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição são responsáveis pelo envio do material biológico para fins de realização de exames laboratoriais aos laboratórios de apoio nacionais e internacionais. Artigo 109. A importação e exportação de material biológico devem ser conduzidas de acordo com a resolução Diretoria Colegiada RDC número 81, de 6 de dezembro de 2008, suas atualizações, e com a portaria MS número 472, de 9 de março de 2009, suas atualizações. Artigo 110. Todo material biológico transportado deve conter em sua embalagem terciária dados dos exames solicitados, do material biológico coletado do paciente e do solicitante. Subseção 2, da central de distribuição. Artigo 111. É permitido ao serviço que executa EAC a contratação de central de distribuição. Artigo 112. O serviço que executa EAC pode contar com a central de distribuição própria ou contratada para a realização das atividades relacionadas ao armazenamento, acondicionamento e transporte de material biológico. Artigo 113. A central de distribuição deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Parágrafo único. Em caso de impedimento de responsável técnico, a central de distribuição deve apresentar um profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Artigo 114. A central de distribuição deve verificar e registrar as condições de transporte e armazenamento aplicáveis, incluindo requerimentos especiais de temperatura, umidade ou exposição à luz, data de validade, quantidades recebidas e a integridade da carga. Artigo 115. A central de distribuição não é permitido violar a embalagem primária do material biológico e realizar as atividades relacionadas às fases analítica e pós-analítica. Artigo 116. A central de distribuição deve utilizar um instrumento de refrigeração exclusivo para armazenamento de material biológico que necessite de temperatura controlada com termômetro de momento com máxima e mínima. Artigo 117. A central de distribuição deve possuir alvará de licenciamento sanitário equivalente, expedido pelo órgão sanitário competente, indicando expressamente as atividades realizadas. Artigo 118. A central de distribuição deve possuir estrutura organizacional documentada. Artigo 119. A central de distribuição deve ser adotada no mínimo dos seguintes itens obrigatórios. 1. Sala de recebimento, triagem, guarda temporária de material biológico, com área mínima de 3 metros quadrados, contendo no mínimo A, bancada, e B, lavatório. 2, vestiário sanitário de funcionamento. 3, expurgo. 4, depósito de material de limpeza. 5, recipiente para descarte de materiais perfluorcortantes e de resíduos biológicos. 6, área para depósito de instrumentos e materiais. E 7, área para recebimento e expedição dos recipientes de transporte. Artigo 120. A área de armazenamento deve ser dotada de instrumento adequado para controle da temperatura e umidade requeridos. Parágrafo único. Deve ser registrado o monitoramento da temperatura e da umidade controlados. Artigo 121. É proibido a central de distribuição a realização de atividades
que não esteja associada ao armazenamento, acondicionamento e transporte de material biológico. Artigo 122, a central de distribuição deve realizar a avaliação da qualidade de um produto ou serviço no caso de suspeita de desvio da qualidade. Parágrafo único, todos os registros devem estar acessíveis e especificados em instruções escritas. Seção 3, da fase analítica. Artigo 123, o serviço que executa EAC deve dispor de instruções escritas, disponíveis e atualizadas para todos os processos analíticos, podendo ser atualizadas instruções de uso do fabricante. 2, disponibilizar meios que permitam a rastreabilidade de toda a fase analítica. 3, definir limites de risco, valores críticos ou de alerta para os exames com resultados que necessitem tomada imediata de decisão, bem como devem definir fluxo de comunicação ao profissional de saúde responsável ou paciente quando houver necessidade de decisão imediata. 4, definir, quando aplicável, o grau de pureza da água reagente utilizada na realização de exames e nos controles de qualidade. E 5, implementar as avaliações e testes necessários para assegurar a conformidade do grau de pureza da água reagente. Artigo 124. O processo analítico deve ser o referenciado nas instruções de uso do fabricante, em referências bibliográficas ou em pesquisa cientificamente válida conduzida pelo serviço que executa EAC. Artigo 125. O serviço tipo 3 pode utilizar laboratórios de apoio para a realização de seus EAC. Parágrafo 1º, o serviço tipo 3 deve formalizar a prestação de serviços através de contratos nos termos dessa resolução. Parágrafo 2º, os laboratórios de apoio devem ser serviços tipo 3. Parágrafo 3º, o serviço tipo 3 deve avaliar anualmente a qualidade de seus serviços prestados pelo laboratório de apoio, considerando 1, a comprovação da regularidade do laboratório de apoio junto à autoridade sanitária local, e 2, a comprovação da qualidade analítica dos exames contratados através de serviços, dos resultados obtidos por participação em controle externo da qualidade, CEQ. Artigo 126, é permitida ao serviço tipo 3 a contratualização de laboratório de apoio localizado fora do território brasileiro. Parágrafo 1º, o laboratório de apoio contratualizado deve estar regularizado junto à autoridade sanitária competente do país onde está localizado. Parágrafo 2º, deve estar disponível para a autoridade sanitária brasileira cópia do documento original que comprova a regularidade do estabelecimento junto à autoridade sanitária competente do país onde está localizado, acompanhada da tradução juramentada em língua portuguesa. Artigo 127. Os resultados do EAC que indique suspeita de doença de notificação compulsória devem ser notificados conforme portaria de consolidação, GMMS, número 4, de 28 de setembro de 2017, e suas atualizações. E portaria GMMS, número 420, de 2 de março de 2022, e suas atualizações. Artigo 128, o serviço que realiza teste de sensibilidade aos antimicrobianos e detecção fenotípica de mecanismos de resistência deve seguir a portaria do Ministério da Saúde, número 64, de 11 de dezembro de 2018, suas atualizações, e utilizar culturas de referência listadas nos documentos do Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Test, BRCAST. Subseção 1 da metodologia própria. Artigo 129, somente o serviço tipo 3 pode desenvolver a metodologia própria. Artigo 130, o serviço tipo 3 que utilizar metodologia própria deve documentá-la, incluindo, no mínimo, 1, descrição das etapas do processo, 2, rastreabilidade de todos os produtos e insumos utilizados, 3, especificação e sistemática de aprovação de insumos, reagentes, equipamentos e instrumentos, 4, sistemática de validação de etapas e procedimentos, volume de reagente
tipo de material biológico, materiais necessários, forma de interpretação dos resultados e 5. Determinação da sensibilidade e especificidade das metodologias. Parágrafo único. O serviço tipo 3 pode utilizar como componente do procedimento de ensaio por metodologia própria materiais de uso laboratorial geral e reagentes isolados comercializados como insumo para fabricação de produtos, bem como outros rotulados internacionalmente como Research Use Only, RUO, Analytic Specific Reagent, ASR, ou Investigational Use Only, IUO. Artigo 131. O serviço tipo 3 deve especificar no laudo quais resultados foram obtidos por metodologia própria. Artigo 132. Fica proibido ao serviço tipo 3 comercializar, repassar, doar ou entregar para consumo, reagentes ou qualquer produto proveniente de metodologia própria. Parágrafo 1º. O dispositivo no caput não se aplica à disponibilização de reagentes e materiais para uso na fase pré-analítica pelo serviço tipo 2 vinculado. Parágrafo 2º. O serviço tipo 3 pode repassar ou ceder o conhecimento, ou ceder o conhecimento científico, fruto do desenvolvimento de metodologia própria. Artigo 133. Todas as atividades relacionadas às fases do processo operacional de execução da metodologia própria devem ocorrer no serviço que a desenvolveu. Artigo 134. A metodologia própria deve ter sua adequabilidade demonstrada ao uso pretendido por meio da fundamentação científica e das condições operacionais do serviço tipo 3, por meio de estudo, de validação, guias ou padrões nacionais. Parágrafo 1º. O dispor no caput exclui métodos gerais compendiais básicos, com medida de pH, entre outros. Parágrafo 2º. Não são aceitas as instruções de uso dos produtos rotulados como Research Use Only, RUO, como único subsídio para validação. Artigo 135. O serviço tipo 3 deve elaborar relatório de validação com descrição dos procedimentos, dos materiais necessários e utilizados, dos parâmetros analíticos, dos critérios de aceitação e dos resultados com detalhamento suficiente para possibilitar sua reprodução e, quando aplicável, sua avaliação estatística. Seção 4, fase pós-analítica, artigo 136. O serviço que executa EAC deve possuir instruções escritas para liberação dos resultados e assinatura legalmente válida de laudos que contemplem as situações de rotina, plantões, urgências e emergência. Parágrafo único. O serviço que executa EAC deve definir o fluxo de comunicação ao paciente, ao médico ou profissional de saúde responsável pelo paciente, quando houver necessidade de decisão imediata. Artigo 137. O laudo deve ser legível, sem rasuras de transcrição, escrita em língua portuguesa, datado e assinado por profissional de nível superior legalmente habilitado. O laudo deve conter, no mínimo, nome do serviço que executa a EAC responsável pela análise com respectivo número do CNES. 2. Endereço e telefone de contato do serviço que executa EAS responsável pela análise. 3. Nome e número do registro RT no respectivo conselho de classe profissional. 4. Nome e número do registro no conselho do registro no respectivo conselho de classe do profissional legalmente habilitado que assina o laudo do exame. 5. Nome e registro de identificação do paciente. 6. Idade ou data de nascimento. 7. Data da coleta do material biológico. 8. Nome do exame, tipo de material biológico e método analítico. 9. Resultado do exame e unidade de medição. 10. Valores de referência, limitações técnicas da metodologia e dados para interpretação. 9. Especificação da metodologia própria utilizada, quando aplicável.
acho que falei o número errado, 12, quando for aceito material biológico com restrição, sem essa condição, deve constar no laudo. 13, data da emissão do laudo, e 14, assinatura legalmente válida. Artigo 139, o serviço de AC tipo 3, que optar pela transcrição dos laudos emitidos pelo laboratório de apoio, deve garantir a fidedignidade dos mesmos. Parágrafo 1º, o responsável pela liberação do laudo pode adicionar comentários de interpretação ao texto de apoio, ao texto do laboratório de apoio, considerando o estado do paciente e o contexto global dos exames. Parágrafo 2º, o laudo deve conter o nome do laboratório de apoio que realizou o exame. Artigo 140, caso haja necessidade de retificação em qualquer dado constante do laudo já emitido, a mesma deve ser feita um novo laudo onde fique clara a retificação realizada. Parágrafo único, em caso de alterações relevantes, após o laudo ter sido entregue ou disponibilizado, o serviço 3 deve assegurar que seja realizado contato com o paciente ou seu responsável, informando o fato e registrando o nome contactado e a data de tal comunicação. Capítulo 7 da Gestão do Controle de Qualidade, GCQ. Artigo 141. O serviço que executa EAC deve assegurar a confiabilidade dos EAC por meio de GCQ. Artigo 142. A GCQ é composta, no mínimo, pela realização do controle interno da qualidade, CIQ, e do controle externo da qualidade, CEQ. 143. O serviço que executa EAC deve manter registros dos controles de qualidade, bem como instruções escritas para a sua realização. Artigo 144. O serviço que executa EAC deve ter a GCQ aplicada a todos os EAC realizados. Artigo 145. A GCQ deve ser documentada contemplando: 1. Lista de todos os exames realizados. 2. Forma de controle e frequência de atualização. 3. Limites e critérios da aceitabilidade para os resultados dos controles. E 4, avaliação e registro dos resultados dos controles. Seção 1, controle interno da qualidade, CIQ. Artigo 146, a participação em programas de CIQ deve ser individual para cada serviço que executa. Artigo 147, o serviço que executa EAC deve realizar o CIQ para todos os analíticos executados, contemplando: 1. Monitoramento da fase analítica, que, pela análise da amostra controle, com registro do resultado obtido e análise dos dados. 2. Definição dos critérios de aceitação e rejeição dos resultados por tipo de analítico, de acordo com a metodologia utilizada. 3. Liberação ou rejeição das análises após a avaliação dos resultados das amostras controle. 4. Registro das inadequações, investigação de causa e ações tomadas para os resultados rejeitados de amostras controle. E 5. Critério de avaliação dos resultados das amostras controle. Artigo 148. Para CIQ, o serviço que executa EAC deve utilizar amostras controles comerciais regularizados junto à Anvisa ou amostras controles comerciais obtidas por comparação interlaboratorial. Parágrafo 1º, formas alternativas descritas na literatura científica podem ser utilizadas desde que permitam a avaliação da precisão do sistema analítico. Parágrafo 2º, as amostras controle devem ser analisadas da mesma forma que amostras dos pacientes. Artigo 149, o serviço que executa EAC deve realizar o CIQ em todos os instrumentos em uso. Artigo 150, para os EAC que requeiram produtos para diagnóstico in vitro, que não necessitem de instrumento para leitura, interpretação ou visualização do resultado, o CIQ deve ser realizado, no mínimo, a cada troca de lote e a cada remessa.
Parágrafo 1º, a frequência de realização do CIQ a cada troca de lote pode ser reduzida de acordo com os critérios tecnicamente estabelecidos e desde que seja garantido o atendimento ao objetivo do CIQ, seja oferecido pelo fornecedor treinamento inicial de implantação dos testes cuja evidência deve ser mantida no serviço. 3, estejam disponíveis certificados aprovados pelo programa de certificação lote a lote, devem ser conduzidos por laboratórios acreditados pela NBR ISO IE 17025 ou NBR ISO 15189 e contratados pelos detentores de registro. Parágrafo 2º, no casos previstos no parágrafo 1º desse artigo, os certificados para todos os lotes devem ser disponibilizados ao respectivo serviço. Parágrafo 3º, no âmbito do SUS, fica permitida a realização do CIQ por laboratório acreditado a cada lote de produto para diagnóstico in vitro destinado ao Ministério da Saúde antes de sua distribuição. Parágrafo 4º, para os EAC que requeiram produtos para diagnóstico in vitro não contemplados no CAPU, o CIQ deve ser realizado minimamente a cada corrida analítica. Seção 2, controle externo da qualidade, CEQ, artigo 151, a participação em programas de CEQ deve ser individual para cada serviço que executa EAC e para todos os instrumentos em uso, artigo 152, para os exames não contemplados em programas de CEQ, o serviço que executa EAC deve adotar formas alternativas de avaliação da exatidão do sistema analítico descritos em literatura científica. Parágrafo único, o serviço que executa EAC deve verificar anualmente a disponibilidade de ensaios de proficiência para esses exames junto aos provedores de ensaios de proficiência fornecedores. Artigo 153, fica permitido somente ao serviço tipo 3 a adoção de material biológico para provedor de ensaio de proficiência. Parágrafo 1º, a doação de material biológico para provedor de ensaio de proficiência deve resguardar a proteção das informações pessoais dos pacientes. Parágrafo 2º, a responsabilidade pela logística da doação de material biológico deve ser compartilhada entre o serviço tipo 3 e o provedor de ensaio de proficiência. Capítulo 8 das disposições finais e transitórias, artigo 154. Os serviços que efetuem as atividades tratadas nessa norma têm um prazo de 180 dias para adequação ao termo dessa resolução, contado a partir da data de sua publicação. Parágrafo único. Os itens relativos à infraestrutura física do serviço que executa EAC devem ser atendidos quando forem realizadas reformas ou ampliações de serviços existentes, construções novas ou adequações de estabelecimentos anteriormente não destinados a serviços de saúde ou que tiveram alteração no uso de um ou mais de seus ambientes. Artigo 155, a resolução diretoria colegiada RDC número 44, de 17 de agosto de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 61, parágrafo 2, a prestação de serviço de atenção farmacêutica compreende a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição de parâmetros fisiológicos, a execução de exames de análises clínicas nos termos da legislação vigente e a administração de medicamentos. Artigo 63, parágrafo 1º, para subsidiar informações quanto ao estado de saúde do usuário em situações de risco, assim como permitir o acompanhamento ou a avaliação da eficácia do tratamento prescrito por profissional habilitado, fica permitida a aferição de determinados parâmetros fisiológicos e a execução de exames de análises clínicas previstos na legislação vigente, nos termos e condições dessa resolução. Subseção 2, da aferição dos parâmetros fisiológicos e execução de exames de análises clínicas, artigo 69. A aferição de parâmetros fisiológicos e a execução de análise, de exames de análises clínicas oferecidos na farmácia e drogaria devem ter como finalidade a assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária, não possuindo nenhuma hipótese objetivo de diagnóstico. Artigo 71, para a medição de parâmetros fisiológicos e para a execução de exames laboratoriais
de exames de análises clínicas permitidos deverão ser utilizados materiais, aparelhos, instrumentos e acessórios que sejam regularizados junto à Anvisa. Artigo 72. As instruções escritas relacionadas aos procedimentos de aferição de parâmetros fisiológicos e execução de exames de análises clínicas devem indicar claramente os instrumentos e as técnicas ou metodologias utilizadas, parâmetros de interpretação de resultados e as referências bibliográficas utilizadas. Parágrafo único. As instruções escritas devem incluir os equipamentos de proteção individual, EPI, a serem utilizados para a medição de parâmetros fisiológicos e para a execução de análises clínicas, assim como trazer orientações sobre o seu uso e descarte. Artigo 81, parágrafo 2º, inciso 1º, letra C, valores dos parâmetros fisiológicos e dos resultados de exames e análises clínicas, quando houver, seguido dos respectivos valores considerados normais. D, frase de alerta, quando houver medição de parâmetros fisiológicos e realização de exames e análises clínicas. Esse procedimento não tem finalidade diagnóstico e não substitui a consulta médica. Artigo 156. O descumprimento do disposto nessa resolução constitui infração sanitária nos termos da Lei 6.437, 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Artigo 157. Ficam revogados: o parágrafo 2º do artigo 69 e artigo 70 da resolução da diretoria colegiada RDC número 44, de 17 de agosto de 2009, e 2, a resolução da diretoria colegiada RDC 302, de 17 de outubro de 2005. Artigo 158, essa resolução entra em vigor em 1º de agosto de 2023.